Alguns dados importantes. Hoje são mais de 100 mil brasileiros que vivem na Espanha. Esse número não destaca para a gente quais são as pessoas que estão em status legal, ilegal ou irregular. Porém, são mais de 100 mil em todo o território espanhol. Quais são os profissionais mais buscados, aí, inclusive com facilidades de visto? São os profissionais de TI, são os médicos, são enfermeiros, são técnicos de laboratório, biomédico, são os soldadores e operadores de empilhadeiras, mercado bem em ascensão aqui, trabalhadores do comércio, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, são outras necessidades do mercado espanhol, porém não com tanta facilidade de visto. Agora sim, profissões muito carentes, em expansão, em total ausência de gente para as oportunidades geradas. Mecânico naval, marinheiros, pegar minha colinha aqui, comandantes de navio mercantes e cozinheiros de navio, são algumas das muitas vagas que apresentam uma carência de profissionais aqui na Espanha. Outra coisa que para muita gente causa surpresa, mas que é importante que tenham esta atenção, profissionais, atletas profissionais e treinadores esportivos também figuram nesta lista de prioridades para a cessão de algum visto de trabalho aqui. Fiquem atentos e ver se a sua qualificação se aplica a esse tipo de visto. Qual é o motivo dessa carência de empregados, afinal? Primeiro, porque são profissões muito específicas, né? As que fazem falta aqui. Tanto as de cima quanto as de baixo, porque a de baixo também o europeu é meio parecido com o americano e ele não quer fazer serviços braçais. A verdade é essa. Assim, então você vê alguns subempregos, algumas pessoas que a gente observa que têm alguma carência maior econômica, essas sim ocupam os cargos de menor importância, apesar de todos ganharem parecidos, e a gente já vai falar, todos ganharam parecidos, a gente já vai falar sobre isso no próximo bloco aqui. Muitos acreditam que tem, mas não tem o nível de capacitação compatível com o cargo que é oferecido. Ou seja, cargos bons na Europa, imagina. Assim, algumas dezenas de países aí com grandes corporações na Europa, só que tem muita gente que se entende naquele cargo e não tem a capacidade para tal. A outra coisa é a visão de buscar oportunidades em outros países. Quer dizer, o cara que está aqui na Espanha, ele quer buscar lá na Austrália ou nos Estados Unidos oportunidades, ou seja, também eles têm problemas com a imigração de sua mão de obra muito qualificada, como no Brasil. Por que a gente falou no começo do tema lá em oportunidade em função das culturas passivas? Não se ofendam europeus, mas é assim que funciona. E via de regra, o europeu não faz um palmo além do que ele foi contratado. Muitas vezes nem o seu lixo da sua mesa de trabalho recolhem. Uma xícara de café, enfim, é raro se observar isso. Isso só indica uma ausência de proatividade. E proatividade aqui, na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, sempre será observado. As grandes corporações, na verdade, já entenderam que os mercados devem voltar a ser ativos. E muitas das demissões a partir da pandemia, daquelas pessoas que ficaram em casa, simplesmente elas foram demitidas porque não fizeram a mínima falta, gente. Ou seja, ficaram nas empresas aquelas pessoas que se destacaram, que tinham proatividade, que sempre faziam um pouquinho mais. A minha primeira dica é: entregue mais do que você foi contratado. Não custa nada, você vai ser valorizado, você só tem a ganhar com isso. Outra coisa, o europeu se satisfaz com a carga horária pequena. Existem países aqui que às 5 horas a caneta cai e a pessoa se levanta e vai embora. Não que eu não ache isso correto ou incorreto, não me cabe aqui fazer qualquer julgamento, mas por muitas vezes a empresa necessita de você. Isso também não significa que eu pactuo com exploração de trabalhadores. Eu pactuo sim com aquela coisa do faça a sua empresa prosperar, porque é ela que paga o seu salário, porque é ela que faz você prosperar. Outra coisa que acontece aqui, quando você se destaca, como no Brasil também, muitas vezes as pessoas te puxam o tapete, elas não querem que você mostre serviço demais, porque vai mostrar a ausência de capacidade delas em querer mostrar seu algo mais, em poder mostrar um algo mais. Ou seja, fazem com que mais pessoas tenham que ser contratadas, enquanto, tranquilamente, com 2/3 do mesmo quadro, poderia ser feito a mesma coisa, mas isso a pandemia já mostrou para muita gente. Tá?
Existem muitos países com carência de profissionais que efetivamente se divirtam, mas façam suas tarefas com prazer e façam suas tarefas. Gente, está diminuindo essa história de gravata do Bozo, camisa laranja, cabelo prateado, espaços enormes de procrastinação, enfim, espaços de pouca produtividade. As empresas entenderam que em pequenos espaços ou colocando os grandes profissionais em casa, elas tenham talvez maior produtividade em muitos dos casos, sem gastos excessivos em espaços de trabalho. Outra coisa, as empresas de hoje, e eu sou um dos que pensa assim, tratam os funcionários de modo a que eles consigam prosperar sozinhos depois, que eles possam abrir suas empresas sozinhos depois e montar os seus negócios e até prestarem serviço para a própria empresa. Vamos falar um pouquinho de salários. Salários aqui são invariavelmente pagos e medidos em horas. É evidente que um médico ganha mais do que um varredor de rua, não querendo aqui menosprezar nenhuma das profissões. Mas lógico que a sua qualificação, seu tempo de estudo, sua dedicação na sua carreira faz com que a sua hora trabalhada valha muito mais. Aí ficou bem claro, bem entendido. Cada especialização tem o seu valor de hora muito bem detalhado. Profissionais de TI ganham muito bem aqui na Espanha, por exemplo. Os médicos ganham muito bem, as atletas profissionais nem preciso falar, a diferença é abissal em relação a outros países. Como é que são os pagamentos anuais aqui? Os pagamentos são feitos entre 12 e 14 pagas anuais, como eles falam, 12 e 14 pagamentos anuais. Por quê? A escolha do funcionário. Ele pode querer ter o 13º e um 14º. Porém, o salário das pessoas é ganho por ano aqui, ou seja, quanto você ganha por ano? 20 mil euros, 30 mil euros, 40 mil euros, é dividido em 12, 14, 13 ou 14 pagamentos. E aí, lógico, ao funcionário cabe a sua parte previdenciária, ao empregador também cabe a sua parte de imposto de renda, e cada um desconta o seu total de impostos aí. Normalmente o empregado aqui, é interessante que calcule isso, ele vai gastar entre 20% a 25% em impostos diretos sobre o seu salário, para o seu sócio governamental. Então isso é importante, porque daí você vai conseguir fazer rapidamente uma conta do quanto vai receber líquido. Quando alguém lhe oferecer um emprego aqui, qual é o pagamento anual? 30 mil euros, tira lá os seus 25%, você vai saber quanto ganha por ano, divide por 12, por 13 ou 14, e você tem a sua métrica mensal de rendimento líquido pelo seu trabalho. Outro dado importante é o salário mínimo em 2024 na Espanha ou aqui em Barcelona é de 1.460 euros. Não é todo mundo que está ganhando isso, não é todo mundo que está ganhando esse salário mínimo, ok? O salário médio aqui está entre 1.000 e 1.100 euros, tá? Ele é um pouco maior do que Madrid, um pouco menor do que Madrid, minto, e muito maior do que muitos das províncias menores aqui da Espanha, tá? Espanha aqui na média que ganha essa faixa de 1.000 euros aqui, ok? Outra coisa é sobre o custo de vida, porque as pessoas gostam de fazer a relação entre o que ganha e o seu custo de vida. Então, o custo de vida aqui na Espanha, ele está, em Barcelona, por exemplo, ele está entre 1.000 a 1.600 por pessoa. Porém, numa família de 4 pessoas em rateio, isso pode chegar entre 2.800 até 3.500. O custo mais impactante aqui no custo de vida é realmente o aluguel de imóveis. Então, o aluguel, pela ausência de imóveis disponíveis, tanto aqui como em Madrid, o valor dos imóveis subiu imensamente nos últimos 5 anos, especialmente depois da Covid. As proteções também dos proprietários aumentaram muito. No tempo de Covid, muita gente ficou sem emprego, ou seja, os donos de imóveis ficaram sem receber também. Então, hoje eles se protegem muito mais com seguros, com fianças, com calções, a fim de que eles não tenham nenhuma surpresa na hora de receber o rendimento daquele bem que ele colocou em disponibilidade para complementar a sua própria renda mensal. Ok? Hoje, então, as informações sobre salário, oportunidade de empregos e a passividade europeia na obtenção de melhores empregos, fala em passividade, eu vou dar mais um arremate aqui. Essa passividade faz com que o brasileiro, na verdade, se destaque, gente. O brasileiro, pelo seu ímpeto de trabalho, em maioria, ok? Não são todos que ficam dormindo na rede o dia inteiro, mas o brasileiro que gosta de trabalhar e optou pela imigração, sabendo que tem que trabalhar,
Ele aqui ele pode nadar de braçadas, como falamos na nossa cidade. Ou seja, ele pode realmente ganhar bastante dinheiro aqui, ele pode realmente prosperar e aí sim montar o seu negócio e fazer a sua vida em solo europeu com bastante tranquilidade. Hoje a gente fica por aqui, um abraço, mas entendam, esse canal só prospera, só continua se a gente tiver, primeiro, o seu like. Não custa nada, bota lá, gostei, não gostei. Segundo, ative as notificações, porque é importante que você saiba quando a gente está aqui, porque vai aparecer lá o tema do dia. E o tema do dia pode lhe ser de suma importância para o seu planejamento já em andamento de imigração para o solo europeu. Tamo junto, até lá. Sigamos.